E o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 90 anos e os impactos também são sentidos fortemente no agronegócio. A começar pelo milho, segundo a safra, que sofreu com estiagem prolongada em algumas regiões produtoras e as perdas já são irreversíveis. Para falar sobre este e outros assuntos, eu vou conversar agora com o Guilherme Belotti, que é gerente de consultoria agro do Itaú BBA e já está aqui conectado com a gente. Guilherme, bom dia. Obrigada pela participação mais uma vez aqui no JTV1. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, Guilherme, para a gente começar a nossa conversa, essa semana a projeção aí para a inflação oficial do nosso país subiu para 5,8%, né, bem acima da meta do governo. A gente vem acompanhando isso. E essa situação de seca e também os impactos na produção de alimentos tem influenciado bastante a questão econômica também, né? Como que vocês aí no Itaú BBA estão vendo tudo isso, né? Quais os impactos, como que está o mercado atualmente? Lilian, a gente de fato temos observado aí com lupa aí o que tem acontecido nos mercados agrícolas decorrentes da seca, né? Ela traz algumas preocupações e isso, como você comentou, está muito mais evidenciado no milho, que é essa safra que nós já estamos começando a colher agora, a segunda safra de milho, a safrinha, que vai vir com uma quebra de produtividade bastante significativa. Nós esperávamos aí que no início do plantio que o Brasil produzisse algo próximo de 88 milhões de toneladas e agora a nossa previsão é de uma produção de 65 milhões de toneladas. E ele é muito importante porque ele é utilizado como insumos, né, nos processos de produção, principalmente de suínos e aves, e por isso acaba reverberando aí para toda a cadeia, chegando ao consumidor. Mas não só no milho os impactos são sentidos, né? Quando nós vamos para outras culturas anuais, né, a gente já começa a sentir os impactos da seca nas produtividades de feijão, que acaba também influenciando aí nas cotações pagas pelos consumidores finais. Do lado das culturas perenes, a gente tem aí uma redução bastante significativa também da moagem de cana prevista esse ano aqui no Brasil. Isso deve fazer com que nós produziremos menos açúcar e também etanol, que deixa o balanço de etanol aqui no Brasil bastante apertado e, consequentemente, tem espaço para os preços seguirem elevados. Nós estamos trabalhando hoje com preços no Brasil de etanol muito acima do que foi observado o ano passado. E também aí, para finalizar, para não me estender muito, temos o café também, que estamos começando a colheita agora. Já era um ano de penalidade de baixa, né? Mas isso foi acentuado pelo problema da seca e faz com que a gente preveja que a produção de café arábica, por exemplo, reduza 30% em relação à safra anterior. Exatamente. E no caso específico aí dos grãos, a Conab inclusive reduziu na semana passada, né, a expectativa de colheita esse ano para 262 milhões de toneladas, cerca de 9 milhões a menos do que na previsão anterior, principalmente por conta dessa quebra na segunda safra de milho. E a gente vem acompanhando aquela forte alta aí para o setor de carnes, né, proteína animal, tudo isso vem impactando também para o consumidor final e deve continuar assim, né, Guilherme? Exatamente. Nós fizemos o exercício aqui dentro de casa, Lilian, em que nós projetamos o balanço de oferta e demanda de milho. E a sinalização que nós temos é que, pelo menos até chegar na safrinha 21-22, ou seja, da safrinha do próximo ano, a disponibilidade de milho aqui no Brasil vai ficar bastante apertada, o que sugere que os preços seguirão acima das paridades internacionais. Então, teremos ainda alguns meses, aqui uns próximos 10 meses aí de preços bastante elevados de milho aqui no Brasil. O mercado está de olho também no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aí, que divulgou essa semana um novo boletim também de acompanhamento de safra, né? Atualizou o plantio da soja. Como que está a safra por lá? Como que isso está mexendo com o mercado também? O que a gente pode esperar do mercado internacional? Perfeito. A classificação ela veio um pouco pior em relação à semana anterior, mas a foto da safra norte-americana ainda é uma foto de uma safra boa, né? E além disso, as novas rodadas de projeções climáticas apontam para um clima mais úmido no meio oeste americano, o que tem contribuído para que os preços caiam um pouco aí lá em Chicago desde das altas do início de maio, né? Mas ainda assim, quando a gente olha os números norte-americanos, novamente, é uma relação de oferta e demanda bastante apertada dos Estados Unidos. Então, por mais que nós estejamos passando por uma correção, os preços ainda tendem a seguir elevados do ponto de vista histórico nos próximos meses.
Tá certo. Agora, nesta quinta-feira, amanhã, tem a 7ª edição do Agro em Pauta, né, que vocês divulgam um panorama completo aí sobre as principais commodities do agro brasileiro. Inclusive, vocês vão divulgar também um relatório Visão Agro, perspectivas já para a próxima safra, né? O que a gente pode adiantar? A gente está vendo aí aumento no custo de produção, qual a expectativa, né? A gente está prestes também à divulgação do próximo Plano Safra. Então, o que vocês pretendem divulgar amanhã? Perfeito. Amanhã a gente traz um olhar nosso para as 12 principais commodities que nós acompanhamos aqui dentro do banco, né? Os movimentos de mercados para essas commodities que nós esperamos que serão aí os impactos para os principais elos da cadeia. Mas, de maneira geral, Lilian, o que nós temos é que a safra 21-22 tende a ser mais um ano de boa rentabilidade para o produtor rural, apesar de nós esperarmos aí um aumento bastante significativo dos custos de produção. E nós vamos trazer também alguns pontos de atenção que o produtor deve ter ao se preparar para a próxima safra, e um dos principais deles diz respeito aí à disponibilidade de insumos. Tá certo, Guilherme. Obrigada pelas informações, mais uma vez, pela entrevista aqui no Jornal Terra Viva, e até a próxima. Imagina, Lilian. Obrigado. Bom dia.